Bom dia, pessoal. Estamos na live número 185. Hoje é domingo. Hoje é um dia de se aproveitar a família, repensar, adquirir sabedoria, planejar o futuro e ter esperança, alimentar a nossa esperança. Olha só, todos nós, em algum nível de nossas vidas, a gente passa por problemas, desafios. Agora, como vamos encarar esses desafios? Como vamos conseguir passar por eles de uma forma mais fácil? Primeiro, é tendo esperança quanto à nossa vida. É acreditando em algo maior. Isso vai te dar esperança e sentido. E segundo, é necessário agir com sabedoria, porque quando a gente age sem sabedoria, a gente age por ego. E o ego acaba fazendo besteira. Mas quando a gente age por sabedoria, a gente sabe o caminho que tem que seguir, a gente sabe o que tem que ser feito. E agindo com sabedoria, a gente pega a direção correta. E aonde podemos adquirir sabedoria? Diz que a fé vem pelo ouvir, o poder de acreditar e fazer manifestar coisas que não existem, vem pelo ouvir. E não tem mais sabedoria do que o homem mais rico do planeta Terra, Salomão. Seus patrimônios chegaram a trilhões. Hoje, os homens mais ricos do mundo, o teto é bilhões. Mas vamos lá. Vamos ler então Provérbios 1 hoje, para que a gente possa entender um pouquinho da sabedoria, para que a gente possa agora ter discernimento para tomar decisões guiadas pela sabedoria e não por ego, não pelo lógico, não pelo que a gente vê, mas guiado pela sabedoria. Em Provérbios 1, primeiro versículo de Provérbios, olha só. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Lembrando que ele foi o homem mais rico do planeta Terra. Ninguém chegou até hoje a ter o patrimônio que ele tinha, que era de trilhões de reais, se fosse calculado no hoje. Então vamos lá. Versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, temer algo maior não é ter medo do Criador, mas respeitá-lo. Entender que por trás de todo esse universo existe uma engenharia poderosa. As pessoas, a gente está tão conectado com o lógico que a gente fica prestando atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor. E quando a gente é guiado pelo lógico, como diz a própria palavra, diz assim, o tolo é inclinado para a esquerda, ou seja, a parte esquerda do seu cérebro é a parte lógica, a parte analítica, a parte crítica, a parte que só vê dados, fatos e números, letras, o alfabeto, é onde a gente aprende as coisas mais lógicas que existem. Mas o sábio se inclina para a direita. A neurociência diz que a nossa parte direita do cérebro, embora o cérebro funcione num todo, ela é a parte nossa emocional. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre emocional e racional. Porque se eu for totalmente racional, olhar só para o que eu vejo, o que eu estou vendo no momento, eu entro em desespero. Mas se eu tiver a fé que vem do lado direito, que é a nossa parte emocional, aquela fé, aquela intuição de acreditar em algo maior, então eu começo a ter o princípio da sabedoria, como está escrito aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É você começar a olhar agora o universo de outra forma. Olhar as plantas, as árvores, olha a naturalidade das coisas. Elas crescem. Se nós fosse uma árvore, nós teríamos aproximadamente 1 metro de altura, porque nós ia se limitar. Porque nós temos o poder de pensar e o poder de acreditar no que quisermos. Isso é o nosso livre-arbítrio. A gente tem poder de acreditar em Deus que fez tudo isso, ou energia, não sei no que você acredita, mas que fez todo esse universo entrar em movimento perfeito, em perfeita sincronia. Ou a gente tem o livre-arbítrio de não acreditar. E eu vejo o preço alto das pessoas pagando por não acreditar, por não desenvolver essa habilidade emocional que é o lado direito. Só que se você não desenvolve essa inteligência emocional, dificilmente você vai acreditar num Deus maior. Dificilmente você vai acreditar em Deus. E provavelmente quem tem dificuldade de acreditar em Deus não teve um pai responsável dentro de casa. Não teve uma referência, porque os pais são como Deus para nós.
Então, geralmente quem teve perrengues na vida com pai e mãe, dificilmente acreditam em Deus, ou hoje estão num caminho totalmente adverso, um caminho ruim, porque para tampar aquele buraco interno que tem, foi necessário ele usar outros meios para tapar aqueles buracos. É como se fosse tapar algodão doce, pegar algodão doce para tapar buracos no asfalto. Então as pessoas que estão passando por problema com drogas, bebidas alcoólicas, têm um buraco emocional, vinda provavelmente de conflitos dos pais. E é muito difícil a pessoa acreditar em Deus. É muito difícil ela se apegar em algo maior, porque se os seus heróis não lhes deram atenção, se o seu herói não te deu amor, fica muito difícil você acreditar em algo que você não vê. Mas vamos entender um pouquinho. Se o princípio da sabedoria é temer a Deus, nós temos que olhar toda a criação dele. Toda a criação dele tem uma assinatura dele. Se você olhar para suas mãos, tem uma identidade aqui, que é só sua. Você é único. Você é único. Então a gente começa a olhar as assinaturas de Deus em tudo. O universo todo em sincronia, todo em movimento. E é engraçado que tudo isso foi feito para nós. Tudo isso foi feito para nós. Só que às vezes a gente não desfruta, a gente fica focado só nas coisas que a gente está vendo e a gente acaba ficando com medo. E o medo vai tomando conta da nossa vida e a gente acaba não desfrutando da vida. Por quê? Porque a gente está inclinado para o lógico, que é o nosso lado esquerdo do cérebro. Quando a gente está inclinado para o lógico, a gente não vê esperança. E quando a gente não tem esperança de um futuro melhor, o sentido do hoje vai se perdendo. Pessoas que não têm sentido no hoje, que não sabem o que estão fazendo, não se conhecem, não sabem a identidade que têm, o que acontece? Provavelmente vive ansioso, vive em depressão, não consegue dormir, não se alimenta direito, porque não está desfrutando do hoje. Porque não tem esperança do futuro, não tem a sabedoria, que é temer o próprio Criador de tudo, é respeitá-lo, entender, tentar compreender, tentar buscá-lo. Então a pessoa fica desnorteada na vida e ela vai tentando coisas fáceis, porque o nosso cérebro a todo momento quer nos evitar que a gente entre em dor. Todo movimento que a gente faz, toda atitude que a gente tem vai nos causar dor. Um exemplo disso é ir na academia. As pessoas têm dificuldade de frequentar a academia porque a academia, se elas associaram com dor, academia, elas não conseguem mais ir. O cérebro domina isso. Então você tem que dominar as duas maiores forças que existem, dor e prazer. Então, para ir na academia, você sente dor, talvez você associou a academia à dor. Por isso é muito importante, quando você tiver uma atitude que é a correta, por exemplo, de cuidar da sua saúde, você deve comemorar. Assim você vai, ao invés de associar dor naquela atitude, você vai associar prazer. O que o nosso cérebro quer nos dar é prazer a todo momento. Se você conseguir comemorar aquela atitude que é o correto, é cuidar da sua saúde, é fazer uma leitura, é começar a buscar conhecimento, é começar a buscar o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Se você associar aquilo com algo prazeroso, vai ficar muito mais fácil você dominar o seu cérebro. Porque quando ele voltar no passado para dar sentido no hoje, para você ter essa atitude novamente, ele vai encontrar vitórias. Quando ele encontra vitória, ele diz: caramba, eu consegui, ontem foi prazeroso aquilo, vou de novo. Isso vai te dando a dinâmica para você ter atitudes diárias, até que se torne algo viciante, mas o vício num sentido bem melhor, né? Que vai te dar bem mais resultados. Então, para todos os problemas que a gente tem na vida, a primeira coisa, nós temos que adquirir sabedoria, porque se nós enfrentar um problema com a mesma mentalidade que nós o criamos, não vamos resolver o problema. Dificilmente resolveremos o problema. Agora, com uma mentalidade nova, nós poderemos solucionar os problemas. Como diz o apóstolo Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É necessário uma nova mentalidade. A mentalidade que nós temos hoje nos trouxe até aqui e agora. Agora, como eu faço para avançar? Nossa vida é cheia de desafios, é altos e baixos. Agora, como eu faço para avançar? É adquirindo sabedoria. Como eu falei no início da live, não tem melhor lugar para buscar sabedoria do que em Provérbios e os Salmos, escrito por Salomão, o homem mais rico do mundo. Seu patrimônio chegou a trilhões de reais, que hoje o homem mais rico do mundo não chega nem perto dos trilhões que Salomão tinha. Demoraria em torno de 900 anos para ele adquirir toda a riqueza de Salomão. Então, se quer buscar sabedoria, vamos olhar Provérbios, analisar Provérbios, estudar, tentar entender. Se você ver o processo da planta, como é que funciona? Existe uma semente.
A semente, se guardada, ela não dá frutos, mas quando plantada, o que acontece? Ela não cresce para cima. Primeiro ela cresce para baixo, ela cria raízes. Hoje, infelizmente, a gente está vivendo a fase do status. Então a gente quer crescer já para cima, a gente já quer se mostrar sábio diante do mundo, a gente já quer mais seguidores, a gente já quer influência. E na verdade isso é muito raso, porque é só aparência. Aí quando vem a tempestade a gente não consegue firmar essa aparência, tudo se desmorona. Então, na verdade, o princípio é bem simples. Quando a gente começa a temer a Deus, entender os seus princípios de sabedoria, a gente entende que primeiro a gente cresce para baixo, a gente cria raízes. Toda planta, toda semente, ela cresce para baixo primeiro, ela cria suas raízes, depois para cima. Hoje as pessoas infelizmente julgam os outros pela aparência. O que você tem, você é o que você tem, e é totalmente inversão de valores, né? Mas quando você entende o princípio que todos crescemos para baixo primeiro, é necessário criar uma raiz muito forte, depois sim você começa a se destacar no mundo. E hoje, com as redes sociais, a maioria de nós às vezes quer se destacar no mundo, né? Ter influência. Mas o quanto a nossa base está enraizada para segurar essa onda de influência? É por isso que há muitas pessoas com um grau de aparência muito forte, que tem muita influência, mas vive em depressão, vive consumindo bebida alcoólica porque não dá conta, porque suas raízes não são profundas e não está ligado e conectado com a sabedoria. Então qualquer vento entra em depressão, qualquer vento lhes é tirado a paz. E o que é mais importante na nossa vida que dormir em paz, dormir tranquilo, acordar em paz, acordar de uma forma que você consiga agradecer as coisas que você tem e que você consiga olhar tudo e ver os princípios da sabedoria. Nada é mais gratificante do que isso. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus, é respeitá-lo. É você começar a olhar agora o universo de outra forma. Existe um arquiteto por trás de tudo isso. E o princípio dele é muito simples. Muito simples. Tudo está em movimento e tudo foi feito para nós. Nós somos a única criatura, imagem e semelhança do próprio Criador. Se a pessoa não conhece isso, quando ela se olha no espelho, ela não gosta de si mesma. Ela se despreza. Ela se compara de forma negativa com o próximo. Porque não sabe quem é. Então, quando a gente começa a pegar esse princípio de sabedoria que é temer a Deus, a gente começa a pensar, caramba, o que Deus fez para mim? O que Ele quer de mim? O que Ele pode fazer por mim? Ele já fez todas as coisas para nós. E agora, quando a gente começa a pegar e captar essas mensagens, a gente começa a prestar atenção em tudo, todo o movimento de tudo, das coisas naturais, a gente começa a ter mais sabedoria e mais calma e paciência quanto à vida, porque a gente quer acelerar os processos, a gente quer, é como se a gente quisesse plantar hoje e já colher amanhã. É um processo. E o processo geralmente é dolorido, porque a sementinha, quando entra debaixo da terra, ela fica sufocada, trancada. Ninguém vê ela mais, e ela está crescendo raiz para baixo. Só está crescendo para baixo, depois para cima. E para que a gente cresça, é necessário a gente mergulhar para dentro de si, primeiro deixar as raízes crescerem, para que a gente esteja firmeza na sabedoria, para depois se destacar no mundo. E é assim que funciona. Nos trabalhos que eu tive, eu comecei como lavador de automóveis. Eu não queria aparecer para ninguém, nunca fui de puxar o saco de ninguém, mas eu prestava atenção em tudo que acontecia. Aos 15 anos de idade eu já estava gerenciando uma loja de automóveis. E a partir disso eu sempre fui gerenciador, eu sempre gerenciei lojas. Pra você ver, nunca precisei passar por cima de ninguém, mas eu sempre deixava as raízes crescerem para baixo. Quando todo mundo me olhava e desprezava, estava crescendo raízes, porque eu estava prestando atenção em coisas que talvez eles nem prestavam atenção. Prestava atenção nos clientes, como eles agiam, como os vendedores agiam. E eu fui tendo essa atitude, naturalmente. Eu conhecia e soltava esse conhecimento. Eu fui tendo atitude, foi crescendo raiz. Automaticamente eu fui crescendo. E a gente só cresce assim quando cria raiz. Raiz de sabedoria, raiz de conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a verdade sobre nós, a verdade sobre quem somos, a verdade sobre o Criador. Se o princípio da sabedoria é temer o Criador, nós temos que saber essa verdade. Caso contrário, a gente não será sábio, nunca. Então, gente, essa é a mensagem de hoje.
Então, eu comecei lendo Provérbios 1 aqui para nós entender o que é sabedoria, qual que é o princípio. O princípio é temer a Deus e desenvolver o nosso lado direito do cérebro, que são nossas emoções, para que entre em equilíbrio com o racional, para que a gente não só olhe com o natural, mas também com o emocional e com a intuição, para que a gente comece a desenvolver a sabedoria. E eu espero que você faça um ótimo domingo, aproveite sua família, dê um mergulho para dentro de si. Tudo que você precisa já está dentro de você. Você só tem que acessar a sabedoria e começar a desfrutar também da vida. Não também só pensar em trabalho, riqueza financeira, mas riqueza espiritual, paz, amor, evoluir nisso para que a sua vida seja mais leve, para que a sua vida faça sentido. Tá bom? Eu fico por aqui, aproveite o domingo, faça um ótimo domingo. Vou tirar um print aqui. E que todos nós possamos ser abençoados hoje com muitas notícias boas, coisas boas, e que a gente possa olhar para o futuro com esperança, para que a gente encontre sentido no hoje. Tá bom? Grande abraço e até amanhã. Tamo junto!